Paz do Senhor Jesus Cristo, louvado seja Deus, bendito seja o nome do Senhor. Sou o pastor Ricardo Nascimento, seu irmão e amigo, para a glória de Deus. Estou aqui com a palavra de Deus para a tua vida, para a nossa vida. Estando aqui pensando, meditando nas coisas de Deus, Deus me deu uma mensagem para entregar para mim, para você e para todos. E a mensagem é essa: após a morte, onde vamos passar a eternidade? Após a morte, como será a eternidade? Aonde eu e você vai passar a eternidade? A maior certeza que todo ser humano tem é que um dia vai morrer. É uma triste e dolorosa realidade, mas é a verdade. A maior realidade, a maior certeza que temos é que um dia vamos morrer. A Bíblia fala lá em Eclesiastes 3 que há tempo de viver e há tempo de morrer. Louvado seja Deus. Nascemos e um dia vamos morrer. Uns morrem com 10 anos, outros com 20, outros com 30, outros com 40, outros com 50, outros com 70. Tem uns até que passa de 100. Mas a bem da verdade é que um dia todos vai provar a morte. Louvado seja Deus. Na história só tem 2 homens que não provou a morte. Foi Enoque e Elias. E o apóstolo Paulo fala na carta que ele escreveu que nem todos morreremos, né? Quando ele fala no dia do arrebatamento, que tem pessoas que vai ser arrebatado vivo. Mas a bem da verdade, que enquanto não chega esse dia do arrebatamento da igreja, todos provam a morte. A morte um dia chega para todos. E nessa tarde, Deus me deu essa palavra. Após a morte, onde vamos passar a eternidade? Se você não sabe, a eternidade sempre existiu. A eternidade veio primeiro do que esse mundo que nós vivemos hoje limitado. Limitado ao tempo, limitado a tantas coisas. Louvado seja Deus. Então a eternidade veio primeiro. Louvado seja o nome do Senhor. Mas a pergunta é: aonde eu vou passar a eternidade após a morte? Ainda que muita gente não aceite, ainda muita gente fique fugindo, ainda que muita gente ignore, a morte é a maior certeza que existe. E um dia ela chega. E chega às vezes sem avisar e sem muito estar preparado. Louvado seja Deus. No Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 3, versículo 16, está escrito assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ali está registrado a maior prova do amor de Deus, Jesus Cristo. Jesus Cristo é o enviado de Deus, aonde ali pagou-se um alto preço, para que todo que nele crê passe a eternidade com Deus, obtenha a vida eterna, a salvação da alma e do espírito e receber um corpo glorificado naquele dia. Louvado seja Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Glórias a Deus. Não é da vontade de Deus que ninguém vá para o inferno. Não é da vontade de Deus que ninguém se perca. Não é da vontade de Deus que ninguém seja condenado eternamente. Não é da vontade de Deus. Ao contrário, a vontade de Deus é que todos sejam salvos. Da vontade de Deus é que todos alcancem a salvação. A vontade de Deus é que todos alcancem a vida eterna em Cristo Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Mas a grande pergunta é: aonde eu vou passar a eternidade após a morte? Essa escolha cabe a cada um. O preço já foi pago por Jesus Cristo. Cabe a cada um crer nele e tomar a decisão de se arrepender, confessar os seus pecados e viver uma vida de santidade com ele. Louvado seja Deus. Ainda que muitos não acreditem, o inferno existe. O inferno não foi preparado para o ser humano, mas o inferno existe. E existe também o lago de fogo, que é praticamente a mesma coisa. A Bíblia diz que o lago de fogo é a segunda morte, onde a pessoa será condenada eternamente.
todo aquele que não foi encontrado o seu nome no livro da vida, esse foi condenado eternamente. Isso está na Bíblia. Louvado seja Deus. Nós temos que tomar uma decisão em vida. Não adianta adiar isso para depois da morte. Depois da morte não tem como se arrepender. Depois da morte não tem como confessar pecado. Depois da morte não tem como pedir perdão. Essa decisão nós temos que tomar em vida. Enquanto estamos vivos, essa decisão a gente tem que tomar hoje, é agora. Louvado seja o nome do Senhor. Bendito seja o Deus Todo-Poderoso. Glórias a Deus. Aonde eu e você vai passar a eternidade? Você já pensou se você morresse hoje? Para onde sua alma vai? Para onde seu espírito vai? Você já parou para pensar hoje se a morte batesse na sua porta? O que seria da sua alma? O que seria do seu espírito? A palavra de Deus diz assim: de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? A coisa mais preciosa que um ser humano tem não é uma casa, não é um carro, não é um bom emprego, não é uma boa moradia. A coisa mais preciosa que todo ser humano tem chama-se alma, espírito. Louvado seja Deus. Bendito seja o nome do Senhor. E o Senhor está fazendo a pergunta para você que está me ouvindo aí, do outro lado desse vídeo. Aonde você vai passar a eternidade? Aonde você vai passar a eternidade após a morte? Você está preparado? Você sabe como se preparar? Você sabe o que você tem que fazer? Você sabe que decisão que você tem que tomar? Compare a morte com a viagem. O que é que toda pessoa faz antes de viajar? Ela se prepara. Se ela for viajar para outro país, ela tem que tirar um passaporte, ela tem que comprar passagem, ela tem que arrumar mala. Se aquele outro país não fala a mesma língua do dela, ela aprende até a falar pelo menos o básico daquela nação. Ela tem que aprender um pouco da cultura daquela nação. Assim também é a viagem para a vida eterna. A gente tem que se preparar em vida. Nós temos que se preparar em vida. Louvado seja Deus. Você sabe o que te espera após a morte? Você sabe o que te aguarda após a morte? Na Bíblia vem. A Bíblia mostra. A Bíblia revela os dois lados, porque a eternidade ela é dividida em dois lados. Os lados do que morreu em Cristo Jesus e o outro lado daqueles que não creu em Jesus Cristo. Bendito seja o nome do Senhor. Deus Todo-Poderoso. Você possa pensar e tomar uma decisão ainda em vida, porque o inferno existe, o céu existe, o paraíso existe. E meu irmão, minha irmã, você amigo que está me ouvindo, se você soubesse o perigo que sua vida está correndo, você tomava uma decisão o mais rápido possível de entregar sua vida em Jesus Cristo, crer nele, crer na palavra de Deus, se arrepender da vida de pecado que você leva e voltasse para Deus. Porque depois da morte não tem como fazer mais nada. Não tem. Você viver 10 anos aqui, 20 anos aqui, 30 anos aqui, isso nem se compara com a eternidade. Imagine, de eternidade a eternidade, sendo atormentado no inferno, no lago de fogo, junto com o falso profeta, com a besta, com Satanás e seus demônios, todo aquele que negar a Jesus Cristo. Pense nisso. Pense nisso. Aonde você vai passar a eternidade depois da morte. Que Deus te abençoe.